Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Edvanei Fernandes e tenho o prazer de, nesse momento, abrir o terceiro trimestre deste ano com a revista Lições Bíblicas da CPAD. O tema desse trimestre será o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação. Você não pode perder nenhuma dessas 13 lições que serão aqui ministradas pelos nossos professores. O comentarista dessa revista é o pastor Clayton Pomeneren, que é doutor e mestre em teologia. Em meio a tantas polêmicas que surgiram em relação a esse comentarista e a essa revista, nós vamos para a ministração da lição de número 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Mas antes, eu quero te convidar para que você possa seguir as nossas redes sociais e acompanhar o trabalho que nós estamos desenvolvendo. No Instagram é @crentedocente, facebook.com/crentedocente. E aqui no YouTube você pode curtir esse podcast, você pode compartilhar, ative as notificações e também compartilhe com aqueles que você sabe que amam estudar a palavra de Deus. E hoje, para iniciar esse trimestre, eu tenho uma novidade para você que nos escuta. O Crente Docente agora está com um site, isso mesmo. O Crente Docente agora tem endereço na internet. O site é crentedocente.com.br. Já colocamos uma página inicial para que você possa ir até lá e se inscrever para receber novidades. Então, você que está nos escutando, você possa ir lá no crentedocente.com.br e fazer a sua inscrição. Você vai deixar seu nome, seu e-mail. Em breve o Crente Docente tem um presente aí para você. E aqueles que vão se inscrever lá no nosso site vão receber em primeira mão essas novidades. Pois bem, nós vamos para a lição de número 1, como foi dito, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Interessante que nós vamos começar nessa revista que trata sobre a infidelidade de Israel, que trata sobre o plano divino para Israel, falando sobre Salomão. Salomão, que foi o terceiro monarca em Israel, sucedeu aí Davi, que foi aí um grande exemplo na sua condução, no seu governo monárquico, mas Salomão, com tantas qualidades, também teve os seus percalços na sequência aí do seu reinado. A gente sabe que o reinado, a monarquia em Israel, foi solicitada pelo povo no período em que Samuel, profeta da nação, estava ali coordenando as questões espirituais de Israel, e nós tivemos aí uma sequência com 40 anos de Saul no trono, 40 anos de Davi e depois mais 40 anos com Salomão. Essa lição ela tem uma ideia muito clara assim, de mostrar como a gente deve ter a comunhão com Deus, nessa necessidade de permanecer em comunhão. A gente sabe que a revista sempre traça alguns objetivos para que a gente possa alcançar o cerne da lição, para que os nossos alunos possam, de alguma forma, absorver o conteúdo e dar continuidade na busca por esse conhecimento. Então, aqui nessa lição, a gente vai ver tantas questões das virtudes de Salomão, ver como o comportamento, de alguma forma, orgulhoso de Salomão, no fim da sua vida, vai prejudicá-lo, e também apontar alguns feitos de Salomão. Aqui na lição, mais basicamente, será apontada a questão da construção do templo. O texto áureo da lição está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Esse texto áureo aqui da lição, ele vai falar sobre a presença de Deus no meio do povo, a presença da glória de Deus enchendo a casa do Senhor. É interessante você observar com seus alunos a leitura bíblica em classe, porque ela vai nortear, obviamente, o personagem que está sendo tratado aqui, o personagem que está sendo colocado como principal, que a gente sabe que é o rei Salomão, só que não necessariamente você precisa fazer análise de todo o texto bíblico básico em classe. Eu, por exemplo, aqui nesse momento vou ponderar em ler algum dos primeiros versículos do
Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, eu vou ler o versículo 29, para você ter uma ideia. E deu Deus a Salomão sabedoria e muito entendimento e largueza de coração, como a areia que está no mar. O versículo 30, e era a sabedoria de Salomão maior que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Eu quero atentar, obviamente, para esses dois versículos, o 29 e o 30 do primeiro livro dos Reis, capítulo 4, para que você possa perceber a envergadura de Salomão em relação a todos os reis, em relação aos governos vizinhos, em relação às nações da época. A sabedoria de Salomão era algo que se expandia, era algo notório, algo que chamava muito a atenção. E a gente começa, obviamente, essa lição trazendo uma reflexão para você. Qual é a diferença? Inteligência, sabedoria? Você tem sido um homem sábio diante de Deus? Como o livro de Provérbios, escrito por Salomão, traz tantas coisas relacionadas à sabedoria, e a gente pode entender que a sabedoria vai muito além da inteligência. A inteligência ela pode ser adquirida, pode ser condicionada por intermédio de um desenvolvimento intelectual. Agora, a sabedoria ela vem de Deus. É algo que vai fazer com que você enxergue a diferença naquilo que as pessoas não podem compreender, aquilo que as pessoas não podem discernir. Então, seja, antes de tudo, alguém que busca a sabedoria, assim como Salomão buscou, requereu de Deus, e isso é muito lícito, para que você possa conduzir a sua vida debaixo da direção de Deus. Então veja que a sabedoria ela está alinhada com a vontade de Deus. Na parte introdutória da lição vai ser abordado muito de maneira enfática a questão de que por Deus, ter amor ao rei Davi, tudo aquilo a qual Davi, como homem segundo o coração de Deus, desenvolveu, mas Deus não permitiu que ele pudesse construir o tão templo sonhado. A gente vai ver que Salomão vai, de alguma forma, dar continuidade, vai desenvolver ali um reino sólido, próspero, justo e principalmente cheio da glória e do poder de Deus. Mas a gente sabe também que durante o reinado de Salomão, Israel não somente atinge o apogeu relacionado ao seu sucesso, mas também a gente vai ver algumas coisas relacionadas às falhas, aos interesses políticos, aos desejos pecaminosos. O personagem Salomão apresentado aqui pra gente, mesmo ele tendo toda a proeminência, todo o sucesso, toda a glória que é expandida e refletida nas outras nações, ele é um homem que vai deslizar, principalmente, diria eu, por conta dos seus interesses políticos. E isso deixa uma grande lição para as nossas vidas. A lição de que os nossos interesses, os interesses da sociedade não podem sublevar a vontade de Deus. Então, embora Salomão, um homem cheio de glória, de poder, de riquezas, de sabedoria, ele teve desejos pecaminosos e teve interesses políticos que prejudicaram não só a sua caminhada como um governante, mas como alguém que deveria seguir a vontade de Deus. O ponto 1 da lição vai trazer para a gente um pouco da ideia e das virtudes, da sabedoria de Salomão. A gente sabe que Salomão ele foi não somente reconhecido por conta da sabedoria, mas também pela condução, a ampliação em relação a ratificar o poderio de Israel diante das outras nações. A gente pode perceber que a sabedoria, enquanto um dom divino, ela era manifesta, como uma virtude de Salomão. Salomão ele foi um grande rei e ele escolheu a sabedoria para que ele pudesse direcionar a questão do julgamento das causas do seu povo. Mas do que adiantaria todas essas coisas, toda essa riqueza, toda essa sabedoria, porque se fosse dado um senso de prioridade a Deus, nada dessas coisas erradas teria acontecido com Salomão. Como foi dito, talvez as suas alianças com outras mulheres, com outras nações, fez com que fosse infiltrado na sua vida uma grande problemática e nem mesmo a sua sabedoria foi capaz de fazer com que ele discernisse. Em algum momento, talvez ele tenha abandonado
a sabedoria dada por Deus para poder fazer escolhas ao seu bel prazer. Ele foi um sábio que não foi único e exclusivamente por já ter obtido de Deus, incutido no seu nascimento a sabedoria, né? A gente vai ver que Salomão, ele pede sabedoria. Salomão, ele vai fazer um requerimento e Deus vai dar uma resposta. A gente vê que Salomão, ele trabalhava, né, numa consciência de poder utilizar essa sabedoria para a condução do seu povo, mas mesmo a gente percebendo essa imponência do seu reinado, a maneira com que ele conduzia, a gente vai poder perceber também que ele demonstrou um profundo autoconhecimento, o que é peculiar da pessoa sábia. Então veja que interessante, quando você lê tanto o livro de Provérbios quanto de Eclesiastes, você vai poder ver ali traços daquilo que eram as grandes questões de Salomão, os grandes questionamentos de Salomão. E aí você vai se perguntar como um homem tão sábio consegue fazer com que essa autoanálise, até mesmo dos seus erros, dos seus pecados, possam ser evidenciados. É algo que a gente deve pensar, que a gente deve refletir, como que Salomão, mesmo tendo toda essa sabedoria, ele consegue aí fazer essa autoanálise, mas não somente isso, consegue verificar os problemas da sua vida e o mais, ele consegue também, como foi feito no livro de Eclesiastes, uma análise sobre aquilo que deve ser prioritário para nossas vidas, ou o real sentido da vida. Talvez para alguns um livro um tanto quanto depressivo, por conta até da fase com que Salomão escreveu isso, mas que traz grandes lições para nossas vidas. Você já reparou, por exemplo, que a questão da sabedoria ela tem a ver com uma questão prática da vida? Você já viu, por exemplo, Tiago ele vai escrever na sua epístola algo que tem muito a ver com a sabedoria e com a falsa sabedoria. Por quê? Uma coisa é aquilo que as pessoas julgam ser sabedoria e não é colocado em prática, e outra coisa é aquilo que a gente consegue observar como algo muito prático. Isso significa que não tem como uma pessoa se dizer sábia se ela evidencia inveja, se ela tem um sentimento facioso. A sabedoria de Deus, ela não tem nada a ver com isso. Talvez tudo isso seja aquilo que a gente pode chamar de algo diabólico, algo de sentimentos terrenos. Agora, a verdadeira sabedoria, a gente consegue ver o quê? Ela vai trazer algo prático, algo que a pessoa consegue literalmente pôr em prática na sua vida, desenvolver de uma maneira muito contínua, trazendo pureza, pacificação, prudência, benevolência, misericórdia. Enfim, quando a gente lê Tiago, capítulo 3, a gente vai ver muito isso, a questão do fruto, a imparcialidade e a sinceridade. Óbvio que a gente pode, de alguma forma, sintetizar, pensando que a sabedoria ela é uma virtude que deve ser a marca do cristão autêntico. Tiago não trata muito sobre isso, autenticidade, praticidade, uma epístola que nos confronta em relação a isso. Que você possa ser alguém que busca sabedoria e principalmente coloca em prática aquilo que você recebeu de Deus como um dom, que é a sabedoria. Agora, você quer ser um cristão autêntico? Você quer ser uma pessoa virtuosa, um filho de Deus? Provavelmente, se você colocar tudo aquilo que você recebe de Deus por intermédio da sabedoria, você vai alcançar uma vida abençoada diante de Deus. Seguindo um pouco a história de Salomão, a gente vai ver que após essa primeira parte do seu reinado, toda essa questão da sua expansão, da sua exaltação perante as outras nações, a sua aquisição de sabedoria, a gente vai ver que há uma consolidação, né, do poder de Salomão enquanto rei, de um governante. A gente vê que a glória do reinado de Salomão tornou algo, obviamente, que foi além do território ali de Judá, de Israel, né? Tinha algo muito evidente que todos os governos
de alguma forma, eles tinham uma admiração, eles olhavam para Salomão como alguém, a gente chama alguém fora da curva, alguém que estava num ponto de destaque. E aí você me pergunta, professor Edvanei, como é que pode um homem que consolidou o seu poder, um homem que tinha sabedoria vindo de Deus, se perder no meio do caminho? Isso é muito claro, meus irmãos. O orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos a isso, à queda. Porque quando eles deixam de temer a Deus, eles vão entrar num caminho que é tortuoso e faz com que toda a direção de Deus seja arruinada para a vida dessa pessoa. Salomão, ele foi aos poucos fazendo com que o seu coração fosse estabelecendo sua própria vontade. Ele foi fazendo conchavos políticos muito complicados. E de maneira sorrateira, o que aconteceu? Como eu disse anteriormente, ele foi sendo enxertado, infiltrado por coisas que vão além daquilo que Deus tinha para ele. Então deixou, por exemplo, a questão da ganância, a sede pelo poder, né? Ele deixou que o seu coração fosse permeado por sentimentos que vão destruir qualquer pessoa. Esse é o fato. Existem princípios estabelecidos por Deus que quando nós caminhamos de maneira contrária, não tem outro jeito, vai haver ruína. Você pode ler, por exemplo, aí quando a gente fala sobre essa questão do orgulho de Salomão, das problemáticas que ele enfrentou em relação às suas escolhas, leia o capítulo 11 do primeiro livro de Reis para que você possa ter uma ideia muito clara sobre isso. Importante é que a gente deve ter aí uma grande lição em relação a isso. A gente deve cuidar, né, com aquilo que nós fazemos. A gente deve ter, na verdade, uma vida apartada do pecado e atentar principalmente para os pequenos deslizes que a gente pode cometer. Porque, como foi dito aqui, eu trouxe a reflexão para você. Porque Salomão, um homem cheio de glória, cheio de poder, cheio de sabedoria, pode ter caído, pode ter se arruinado. É isso. Talvez a gente não dá conta de que pequenas coisas podem trazer a ruína nas nossas vidas. Talvez pequenos deslizes são fatores que vão desencadear grandes quedas. Então, meu irmão, você que me escuta nesse momento, que você possa observar a sua vida, que você possa fazer uma autoanálise da sua conduta de vida, seja ela a sua vida espiritual, obviamente, que vai reger aí grandes outras coisas na sua vida, mas também faça uma análise sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida dentro da sua casa, a sua vida como um todo. O fato é que não dá para a gente dissociar. Para você que é cristão, para você que crê em Jesus, para você que confessa Ele como suficiente Salvador da sua vida, tudo é espiritual. Não há como dissociar a nossa vida espiritual nas áreas que nós desenvolvemos aqui nessa sociedade. Então preste atenção, os mínimos detalhes, quando bem atentados, quando bem inspecionados, pode evitar que a gente sofra deslizes e que principalmente nós venhamos a arruinar a nossa vida aqui nessa terra e obviamente perder aquilo que Deus tem para a nossa vida eterna. E aí, tratando sobre a parte daquilo que Deus concedeu a Salomão, está relacionado à construção do templo. Né? Existia um propósito ali, e esse propósito de Salomão na construção do templo, ele foi um propósito muito nobre. Quer dizer, edificar uma casa ao Senhor, né, como a gente vê no primeiro livro dos Reis, capítulo 5, verso 5, vai dizer que ele queria edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Então ele faz ali uma clara menção de adoração, de rendição a Deus, um reconhecimento de que a construção desse templo seria algo para trazer a glória de Deus, a presença de Deus. E para isso, Salomão ele tanto tem essa ideia relacionada à construção para trazer a presença de Deus, quanto em empregar, né, diversos materiais de excelência para a construção desse templo. Isso traz uma reflexão muito interessante para a gente. A gente vê
no capítulo 6 do primeiro livro de Reis, a gente vê detalhes ali sobre a questão das paredes, do teto, do revestimento com ouro puro. E aí você pensa assim, né? Bom, Salomão ele não estava só preocupado em relação à questão clara da espiritualidade do povo, de trazer a presença de Deus, de ter um lugar para adoração, mas Salomão estava com a cabeça voltada para fazer isso tudo com excelência. E eu faço uma pergunta para você. Você consegue compreender que aquilo que você faz para o Senhor não é somente aquilo que a gente pode observar com movimentos espirituais, com manifestações do Espírito Santo, mas também com o detalhe, com as riquezas de entrega e servidão que você faz às coisas de Deus? Às vezes você na igreja trabalha em setores que as pessoas não te veem, mas quando você ali coloca toda excelência, todo o capricho, toda a dedicação, tenha certeza que Deus está vendo aquilo que você está fazendo. E Ele está, obviamente, olhando conforme você faz. Ele vai estar retribuindo para você ao tamanho que o homem não pode retribuir. Salomão, ele quis ali o quê? Demonstrar o seu amor a Deus. Ele queria edificar uma morada de adoração com qualidade e com excelência. Isso é algo que deve ser colocado com muita clareza para as nossas vidas, para a gente desenvolver. Agora, algo que a gente tem que também ter a ideia. Isso é só uma alusão que estamos fazendo a todo esse contexto do personagem Salomão, da sua ascensão, da construção do templo. Mas traga isso para os dias de hoje. Hoje, o templo do Espírito Santo são as nossas vidas. A gente vê que no Antigo Testamento nós temos essas características relacionadas ao templo, à questão mais material, à questão do ambiente, do culto, que hoje também é muito importante. Só que hoje a gente tem uma ideia muito clara, quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 6, a gente vai entender que Deus, através do Espírito Santo, Ele habita em nós. Isso é algo de muita riqueza, algo de muita beleza daquilo que Deus pode fazer. Entenda, depois que Jesus, na cruz do Calvário, entregou a sua vida, a morada de Deus passou a ser o próprio homem, aquele homem que foi regenerado pela obra de Jesus Cristo, aquele homem que passou a ser uma nova criatura, ele passou a ser uma morada do Espírito Santo. Meu irmão, você que me escuta nesse CDcast, olha o privilégio que você tem de não só ser um servo de Deus, mas de você ser morada do seu Santo Espírito Santo. Meu irmão, glorifique a Deus por ser morada do Espírito Santo. Isso significa, se você tem deixado o Espírito Santo morar em você, isso vai fazer com que você seja conduzido pela vontade de Deus. Seja alguém que esteja disponível ao controle e direcionamento do Espírito Santo. Fato é que a glória do Senhor se manifestou no templo que foi construído, né, por Salomão, né, depois de todas essas questões de construção, né, quando isso tudo foi desenvolvido com essa excelência, a glória de Deus se manifestou naquele lugar, porque obviamente no Antigo Testamento a gente tem isso claramente como algo representativo, algo muito interessante que eu vou deixar aqui para você refletir. Por que Deus não permitiu que no reinado de Davi fosse construído o templo? Você vai fazer sua reflexão, você vai analisar o que a Bíblia diz sobre isso e você vai entender algumas coisas. Uma que eu posso te dizer é que Deus ele tem uma vontade soberana e ele tem um tempo para poder concluir todas as coisas que são de sua vontade. Mas você pode refletir em relação a isso e trazer alguma aplicação para a sua vida, porque a presença de Deus, por intermédio daquilo que Salomão tinha no seu coração, de dar continuidade a tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida de Davi, mas ele queria fazer algo mais. Pense, tudo que nós fizermos em prol da obra do Senhor, que seja para a glória dele, porque é através daquilo que nós fazemos que a gente também glorifica a Deus. Então realize as coisas para Deus com muito afinco, com muita excelência, porque eu tenho certeza que isso renderá no mundo espiritual aquilo que o homem não pode te dar aqui na terra. Eu quero concluir essa lição dizendo para você o seguinte: essa é a primeira lição desse trimestre,
Uma lição que ainda você está vendo os detalhes. Quando a gente fala do plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação, talvez a lição de hoje tenha trazido algo que a gente pode colocar e observar como ponto-chave. Salomão, ele começou o seu reinado muito bem, mas o término não foi dos melhores. Talvez o final daquilo que Salomão fez na sua vida, ou aquilo que ele teve de conclusão, não foi das melhores. Mas Deus vai dar sequência nessa história e você vai ver ao longo dessas lições que teremos aqui no CDcast coisas que vão nos trazer grandes benefícios de análise, coisas que nós não deveremos praticar e coisas que nós vamos ter que praticar nas nossas vidas. Para a gente encerrar, a conclusão da lição ela vai dizer que nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante os anos do seu reinado. Esse grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para a morada e culto a Deus. Veja, ainda com toda a problemática, Salomão é alguém que vai ficar marcado na história, não somente pelo que ele fez, mas pelo que ele era no seu reinado e na sua vida com Deus. Ainda assim, devemos estar atentos para as falhas e a conduta de Salomão, as suas decisões erradas, para que nós não venhamos repetir isso em nossas vidas. Bom, chegamos ao final do nosso CDcast. Eu quero agradecer você que esteve até aqui me acompanhando, escutando essa lição. Essa lição que é uma lição introdutória, que ainda vai ser desenvolvida por intermédio das outras. A ideia dessa temática da revista tem isso como certeza absoluta que você irá se alimentar da palavra de Deus e que você irá, como eu sempre digo, tirar grandes lições para a sua vida. Eu quero agradecer e aqui reforçar o convite para que você siga as nossas redes sociais. No Instagram é @crentedocente, Facebook, facebook.com/crentedocente e youtube.com/crentedocente, que é aqui por onde você nos escuta nesse momento, que você pode deixar o seu like e principalmente se inscrever no nosso canal para poder fortalecer esse movimento. Não deixa de compartilhar a lição, porque com certeza você estará aí sendo alguém que está proclamando a palavra de Deus por intermédio desse trabalho que está sendo desenvolvido. Eu quero aqui, desde já, agradecer também todos os nossos professores que irão ministrar aqui durante todo esse trimestre, agradecer pela vida de cada um, a disponibilidade em ceder um pouco do seu tempo para poder trazer esse conteúdo ao povo de Deus. Para finalizar, você não deixa de ir lá, crentedocente.com.br, coloca seu nome, seu e-mail e se inscreva para receber as novidades do Crente Docente. Eu posso te assegurar que está sendo preparado aí algumas novidades e um presente especial para você. E quem estiver lá inscrito vai sair na frente para saber dessa novidade e receber em primeira mão, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula, querendo Deus.